Sabe aqueles gráficos das antigas que acendem aquela sensação boa de nostalgia? Então, até hoje eles são muito usados em jogos indie. E qualquer um pode fazer suas pixel arts com programas gratuitos encontrados facilmente na internet, seja para passar tempo ou até mesmo para dar vida aos seus próprios jogos. E se uma dessas é a sua intenção, estamos aqui para te ajudar. Bom, para começar com pixel arts, você precisará de um programa de edição. E para isso temos várias opções no mercado, tanto gratuitas como pagas. Aqui no canal já falamos bastante sobre o Piskel, uma boa opção para começar. Ele é gratuito e roda diretamente no navegador. Mas hoje quero mostrar uma alternativa ao Piskel, que pode ser interessante para quem está começando, o Pixie Editor. Para encontrá-lo, você pode acessar a loja da Steam e procurar por Pixie Editor. Particularmente, eu gostei bastante desse programa e o encontrei por acaso navegando na Steam. Então resolvi apresentá-lo como uma alternativa ao Piskel. Por isso, se você está começando com pixel art ou usa o Piskel atualmente, pode valer a pena testar essa ferramenta. Ao abrir a página do programa na Steam, você pode baixá-lo gratuitamente e, se quiser, pode contribuir com o desenvolvimento comprando um pack de paletas de cores. Eu vou apresentar um pouquinho sobre a interface do programa e até o final você poderá praticar com suas pixel arts. Assim que eu abri esse programa pela primeira vez, logo de cara gostei bastante da interface, bem minimalista, meio dark e lembra bastante os programas da Adobe, pontos que podem agradar tanto iniciantes como experientes em pixel art. Então aqui podemos abrir um arquivo existente ou criar um arquivo para começar a trabalhar. Para as nossas aulas, eu vou abrir um dos desenhos que fiz anteriormente. Bom, temos nossa área de desenho, onde você pode sair rabiscando com a caneta. E no canto esquerdo temos várias ferramentas para utilizar em nossos trabalhos. Eu vou mostrar um pouquinho sobre cada uma delas. Você que já é um pouco mais experiente, pode testá-las por conta própria, pois provavelmente já está familiarizado com esses ícones, né? Então vamos lá, você que está iniciando, aqui no cantinho esquerdo temos uma barra cheia de ferramentas para você usar em seus desenhos. Primeiramente, uma ferramenta de movimentação para mover a sua área de desenho. Você também pode movê-la com o scroll do mouse pressionado. Temos uma ferramenta de rotação para rotacionar áreas selecionadas ou o desenho todo. Uma ferramenta de seleção para selecionar um determinado desenho. Temos a principal ferramenta, a caneta, a qual você vai usar para desenhar. Então pode usar a caneta para sair rabiscando após a aula e testar as outras ferramentas, é claro. Temos ferramentas de seleção, notem que são bem semelhantes às do Photoshop, por exemplo. Eu posso usar uma ferramenta de seleção retangular para selecionar uma área e eu posso fazer coisas com essa seleção, como desenhar dentro da seleção ou mover uma seleção. E se você está acostumado com o Piskel ou outra ferramenta, talvez irá sentir um pouquinho de dificuldade nesse momento, pois clicando fora você não remove a seleção. Para isso, é preciso usar o atalho Ctrl D para remover a seleção. Outro padrão também emprestado lá dos programinhas da Adobe. Em seguida, temos a ferramenta Varinha Mágica, que seleciona um determinado espaço. Então você pode selecionar apenas partes do desenho e fazer o que quiser com eles, como mudar a cor, por exemplo, movimentá-las, rotacioná-las, enfim. Com Ctrl Z eu consigo desfazer as minhas ações. Próxima ferramenta, a ferramenta Laço, para selecionar uma determinada área. Essa ferramenta também é bastante interessante, tá? Ela tem bastante utilidade em pixel art. Com Shift eu consigo incrementar uma área de seleção, a seleção atual, e com Ctrl eu consigo remover, tá? Temos o balde de tinta para preencher uma área com uma determinada cor. Por exemplo, eu quero um coração roxo. Eu posso preencher toda uma área de uma única vez. Olhem só.
Logo em seguida, temos a ferramenta linha, que pode ser usada para desenhar linhas retas na vertical, na horizontal e na diagonal. E para desenhar formas, temos as ferramentas elipse para círculos e a ferramenta retângulo para criar quadrados e, obviamente, retângulos. E é claro, não poderia faltar a borracha para apagar e fazer correções nos seus traços em pixel art. Logo abaixo temos a opção do conta-gotas. Esse é extremamente útil, pois serve para selecionar uma cor e essa cor selecionada pode ser usada com outras ferramentas. E aqui fica uma dica: o Alt vai selecioná-la automaticamente enquanto estiver pressionado. Então, por exemplo, se você está desenhando alguma coisa e você quer essa cor, pressiona Alt, clica sobre a cor, solta Alt e volta a desenhar com aquela cor. Isso é muito útil, tá? Depois temos essa opção que é super interessante para escurecer ou clarear um determinado tom. Percebam que clicando com Ctrl, eu consigo escurecer o tom da área clicada. E com Shift eu consigo clarear. Isso pode ser útil para criar áreas de luz e sombra, principalmente se você está começando e não tem tantas noções de cores. E abaixo temos a ferramenta Zoom, que sinceramente você não vai utilizar dessa forma, tá? Com o scroll do mouse você consegue se aproximar ou afastar da área de desenho, ok? Então, somente com essa breve explicação, essa visão geral sobre as ferramentas, você já pode começar rabiscando os seus pixels. Afinal, você já tem a ferramenta, mas pixel art não é só a ferramenta, não é só rabiscar, né? Tem muitas técnicas, boas práticas e macetes para criar pixel arts. E caso você queira aprender e se aprofundar comigo, te convido a conhecer os nossos cursos aí na descrição. Continuando, vamos seguir conhecendo a interface do programa. Ao selecionar qualquer uma das ferramentas, você vai notar que as opções desta barra superior mudam. Essas são opções relacionadas à ferramenta atual. Por exemplo, com a caneta, eu posso mudar configurações ali em cima que vão alterar diretamente como ela funciona. Por exemplo, aumentando o número de pixels a serem preenchidos por vez, vou colocar 2 e ela vai aumentar. Então eu tenho um pincel, digamos assim, um brush maior, tá? Uma opção muito legal que esse programa tem é o Pixel Perfect, que te ajuda a desenhar de forma mais precisa aqui na tela, ok? Daqui a pouquinho eu falo um pouco melhor dele. Eu não vou perder muito tempo mostrando as opções de menu, mas é interessante você explorar, pois temos opções muito úteis aqui, como o Resize Image, para aumentar a sua área de trabalho ou diminuir, opções para centralizar o conteúdo. E outra coisa interessante para você que está iniciando em pixel art é a grid. A grid pode ser ligada nesse programa aqui em View, Toggle Grid Lines. Então você liga essa grid, que nada mais é do que uma marcação na divisão dos pixels, que te ajuda a entender melhor o que você está fazendo, tá? A se localizar melhor na área de trabalho. Para quem está começando, isso é muito útil, beleza? Então, recomendo que você mantenha-o ligado e conforme for avançando, desliga, vai alternando para você poder visualizar como sua arte está ficando, ok? Claro que aqui do lado direito você tem uma área para pré-visualizar suas artes, mas fica essa dica. Se você estiver copiando artes da internet, por exemplo, de tutoriais, ou artes que você vai pegar para usar como referência, já vou mostrar como fazer isso aqui, essa opção é muito útil, beleza? Então, seguindo, pessoal, vamos partir para o cantinho direito, onde temos opções de seleção de cores, também muito familiar para quem usa programas da Adobe.
Então esse programa ele meio que faz uma mescla entre o Piskel, podemos dizer também que o Azeprite tem um pezinho, e os programas da Adobe, Photoshop, Illustrator, enfim. Então aqui você consegue trabalhar com a questão das cores. Tá? Tem outras formas de selecionar cores, tem opções de paletas. Você pode, por exemplo, importar uma paleta baixada do site Lospec. Eu recomendo que você tenha esse site salvo, pois ele vai te salvar depois, tá? Realmente o Lospec é muito interessante para quem faz pixel art. Ele dá paletas prontas e com exemplos para aplicação em pixel art. Então você pode baixar as paletas desse site e importar no programa através dessa opção. Logo abaixo temos a opção de Layers para separar seu desenho em camadas, como está aqui. Temos o coração 1, coração 2, coração 3. Então essa é uma opção legal para organizar melhor o seu trabalho, tá? Por exemplo, quero desenhar somente em uma layer. Você pode ocultar as outras e dar foco a uma layer específica. Agora um recurso que você que está iniciando provavelmente vai gostar muito. Eu vou abrir um novo arquivo vindo em File, New, 64 por 64. Esses valores seriam 64 pixels na largura por 64 de altura. Create, e aqui estamos em uma nova área de desenho. Note que a grid ficou bem maior, né? Então aqui podemos visualizar melhor o que acontece se eu estiver com o Pixel Perfect ligado. Então com o Pixel Perfect ligado, eu consigo desenhar de forma mais precisa, tá? Então a arte não fica tão suja. Com o Pixel Perfect desligado, notem o que acontece. Deixa eu diminuir aqui o pincel. Eu consigo desenhar bem livremente, mas eu tenho esses pixels duplicados que na arte final não ficam legais, tá? Então com o tempo você vai ser orientado a limpar suas linhas em pixel art para que elas fiquem assim. E com o Pixel Perfect você já tem boa parte desse trabalho feita pela própria ferramenta, ok? Agora vamos entender como desenhar sobre uma referência, um exercício que, para quem está começando, é muito bom. Se você está na escola ou se você se lembra da época de escola onde colocávamos uma folha sulfite em cima de um desenho para desenhar em cima do traçado, é basicamente esse exercício para aprender pixel art. Fazendo isso, você pode criar uma percepção melhor sobre o estilo e praticar, melhorando sua coordenação motora, entendendo como as artes são feitas. Por exemplo, eu vou adicionar uma layer de referência, escolhendo uma imagem em meu computador. Aqui temos uma arte do Mega Man que baixei da internet e digamos que eu quero copiar esse desenho para estudar pixel art. Então, eu posso importá-la nesse programa, nessa layer de referência e desenhar por cima. Vindo até essa opção, eu posso mover essa arte na tela para que os pixels se encaixem da melhor maneira possível na minha grid, tá? Claro que algumas artes vão encaixar melhor, ou se você pegar uma arte tamanho 16 por 16, por exemplo, e criar um arquivo 16 por 16, vai encaixar direitinho. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é possível fazer esse tipo de exercício aqui com esse programa de forma muito simples, né? Então eu posso sair rabiscando, encaixei aqui, eu posso dar um Enter e sair rabiscando na minha layer de desenho. Vejam só. Legal? E caso você queira, pode trabalhar nessas opções para visualizar melhor a referência, visualizar só o seu desenho, ocultar a sua layer e ver o desenho inteiro e com isso praticar bastante. Legal? Então, pessoal, essa é a visão geral que eu gostaria de passar para vocês sobre esse programa. Caso não se lembrarem do que cada ferramenta faz, vindo com o mouse sobre elas, você tem uma breve descrição. E aqui abaixo, você tem algumas dicas que o programa dá referente à ferramenta que você estiver utilizando. Legal? Agora, se você já trabalha com pixel art, deve ter sentido falta de alguns recursos, né? Vamos lá até o site da ferramenta.
Bom, essa é uma ferramenta recente, de código aberto e gratuita. Então, pelo que ela se propõe a ser, está se saindo muito bem. Até por isso, achei interessante mostrar para vocês. E vindo até o roadmap, conseguimos ver as previsões para as próximas versões da ferramenta. E aqui eu destaco a versão 3.0, que promete um recurso para criar animações, algo que realmente faz muita falta. O Piskel, que é gratuito, por exemplo, tem essa funcionalidade para criar animações frame a frame, e um editor de tiles para criar cenários e artes repetíveis. Então, se de fato esse programa chegar até essa versão e entregar o que está prometendo aqui no roadmap, será uma das melhores soluções gratuitas para pixel art. E agora eu preciso saber de você. Curtiu esse vídeo? Então deixe um like, um comentário, para que eu entenda que esse tipo de conteúdo te agrada, pois é só com o feedback de vocês que conseguimos entender os assuntos e melhorar o conteúdo do canal. Então fechou por aqui, espero que vocês tenham gostado. Os nossos cursos estão aí na descrição, caso queira conhecer, fica o convite. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.